Buenas, gaúchos e gaúchas. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso Grito Farroupilha, a história da tradição gaúcha de Guaramirim. Hoje estamos aqui ao lado de mais um taura da nossa tradição no município. Trata-se de Paulo Wagner, ou Paulo Gaúcho, para nós aqui entre os tradicionalistas. O Paulo vai falar também um pouco da história do tradicionalismo aqui, e o Paulo também é sempre o nosso convidado muito especial, porque é o homem da culinária gaúcha, é o homem que faz os mais nobres pratos da culinária gaúcha. Paulo Wagner, seja bem-vindo, meu taura. Obrigado, Pedro. Que satisfação ter você aqui do meu lado. Tu sabes a admiração que a gente tem por você. Todos os tradicionalistas aqui de Guaramirim te admiram demais por tudo que tu já fez por nós aqui. E o momento, Paulo, é de nós exatamente fazer um relato, lembrar de algumas histórias importantes que a gente pôde fazer, contribuir aqui para esta cidade, para esse município, que nos acolheu tão bem, né? E que a gente está conseguindo conviver com essa gente, mostrando o nosso lado tradicionalista, Paulo. Obrigado, Pirão. Da mesma forma, eu também agradeço por esse convite e para relatar um pouco da vida e da lida campeira, do meu convivi com os amigos, né? E sempre a satisfação ter você como amigo. Realmente a amizade ela é recíproca e a gente faz aquilo que a gente gosta, que trouxe no sangue, é um pai que vem do sangue, do tradicionalismo, vem da família, trouxemos dos nossos antepassados a linda cultura gaúcha. Verdade. Você vem de Estrela, você é natural de Estrela, né? Natural de Estrela, Do Rio Grande do Sul. do Rio Grande do Sul. E aí, tu e Malicuia, tu veio que ano pra cá? Eu vim para cá em 1972. E bueno, e Hum. ali você já veio trazendo um pouco das tuas raízes, um pouco do tradicionalismo para cá. Sim, porque a gente veio de lá já com o estilo gaúcho, usando na bombacha, usando chapéu, o hábito de saborear e degustar o chimarrão, porque a gente trouxe junto. E aqui, nos primeiros anos, o pessoal meio que não tinha esse convívio do nosso sistema gaúcho lá, achavam meio estranho, né, mas a gente foi ano a ano, eh, mostrando e explicando o pessoal que isso fazia parte da nossa cultura e da tradição. E como é que foi isso, gente? Conta para nós as primeiras aparições tuas aí com a tua bombacha, com a tua vestimenta, o teu traje típico gaúcho, que nós chamamos de pilcha. Como é que era? Como é que eles te recebiam? O que que é isso? O que que tu tá vestindo aí? Como é que foram esses primeiros contatos? Quando eu vim, o primeiro lugar de moradia foi lá no Poço Grande, porque eu vim para cá para trabalhar na construção da BR, que hoje ela é denominada 280. Naquela época do governo Bornhausen, ela era SC 301, depois ela foi federalizada, passou para 280. O nosso convívio no final de semana era em Guaramirim, porque lá no Poço Grande não tinha nada, não tinha o que comer, então nós ia para Guaramirim. E o ponto de encontro era em frente do hotel do Butchart, antigo hotel Butchart. A gente se sentava ali, e turma, e saboreava o chimarrão. Como ali era um caminho para ir para a igreja, o pessoal via nós sentados lá, de bombacha, tomando chimarrão, achava estranho. E eu perguntava: o que que estão tomando? Estamos tomando chimarrão, mas isso faz bem? Eu falava: e hoje fomos trazendo, explicando para as pessoas, né? Depois com o convívio com os bailes, a gente começou a ir nos bailes, e aqui eles chamavam as meninas, chamam as loiras de guria, né, de galega, e nós lá chamava de guria. Dizia: ô guria, vamos dançar? Elas estranhavam, né? O que tá me chamando de guria? Porque aqui chamam de galega, né? Ah, galega. E foi passando os anos, a gente sempre teve a satisfação, tudo que a gente fez pela tradição, e hoje nós estamos colhendo esse lindo fruto de ver milhares de gaúchos e catarinenses usando a nossa pilcha. A nossa pilcha, Paulo. E aí as primeiras pessoas com quem realmente você fez contato, que tu sentiu que dali
tu ia ter os parceiros para divulgar a tradição. Quais foram alguns personagens que tu lembra e que inclusive está fazendo parte dessa história, né? Mas que foram fundamentais para a gente realmente instituir aqui o movimento tradicionalista gaúcho. Olha, em Guaramirim, o primeiro contato, uma pessoa que nos acolheu muito bem, era o seu João de Souza, conhecido como João Celeiro. João Celeiro. João Celeiro. Foi um dos primeiros. Ele gostava da lida. Isso lá nos idos de 70 ainda. Na época de... já era 73, naquela época, 64. O João Celeiro era um consertador de sapato, mas a atração dele era de rodeio. Ali de cavalo. Exatamente. Depois conheci o Isidoro Freita, também, Isidoro Freita, o Evaldo Guinta, o Valdo, meu compadre Valdo. E aquilo foi uma semente assim que a gente foi lançando, onde nós íamos 3 piochadas. Os eventos eram mais rodeios aí no caso. Mais rodeio, E aí vocês foram se moldando ali a tradição, né? Fomos moldando. Aí a gente teve contato com o patrão Hélio, naquela época, já o seu Hélio, com o seu falecido Augusto Demarque. E a tradição foi evoluindo, uma coisa que evoluiu assim, muito rápido. Eu não pensava que os catarinenses gostassem tanto da tradição. Hoje, É verdade. a gente foi levando a vida. O que, na tua opinião, o que realmente fez com que eles se apaixonassem mais, digamos assim, pela nossa tradição? Tu entendes que é mais a música ou mais os rodeios aqui da região, Epão? Olha, os rodeios no início, porque aqui, como vou te dizer, o gado era muito escasso. Escasso, né? Escasso. Começaram com uma época depois com a vaca parada. Sim. Vaquinha parada, foi evoluindo, foi indo, começou a crescer. Mas a música, quem trouxe a música, praticamente tirou um estilo de música da região e introduziu outra. Uns anos atrás aqui era só música de bandinha. Vamos dizer, o Bruno Nerer vinha muito, mas no nascimento do grupo do Tio Ito, Os filhos do os Rincão. filhos do Rincão, foi uma coisa que revolucionou, uma coisa assim fantástica. E a gente que gostava da música já gostava. E cada vez os bailões eram mais cheios. Para nós era uma baita, uma satisfação. Por isso que nós até convidamos o Tiãozinho e o Gaúcho para falar um pouco mais sobre o Tio Ito, sobre os filhos do Rincão e o que eles representaram para nós com relação à música gaúcha, que foi uma maneira de motivar o pessoal da região a viver mais a nossa tradição. Tio Ito, no final de tarde, né, Paulo? Nós estávamos sempre ligados, com a cuia na mão, Sim, o rádio. com certeza. O Tio Ito, eu fiz uma amizade com o Tio Ito, assim que bate com o irmão. É, irmão. A gente ia nos bailes, o Tio Ito recebia a gente, o Tiãozinho, o Valdecir, pessoal que fazia grupo. Então, vai ter baile do Filho do Rincão lá em Joinville. A gente fazia o possível e o impossível para estar prestigiando lá. E aí esse pessoal que tu conheceu pela primeira vez, tu chegava num evento gaúcho, eles estavam todos lá. Já estavam todos lá. Era palanqueado. Palanqueado. Mas que momento. Bueno, mas aí, Paulo, uma coisa que é uma paixão tua, e eu tenho certeza que a tua participação nesses eventos era grande, porque o pessoal gostava de ver o Paulo junto por causa das boias que tu fazia, né? As boias de fundamento, né? Tudo. E aí essa culinária campeira que tu sempre carrega contigo, nós estamos num ambiente em que o Paulo sempre procurou fazer aqui alguns eventos. Nós estamos no rancho do Patrão Juarez, e aqui a gente se encontrava às vezes, e o senhor estava aqui lidando na boia, né? Lidando na pecuária, como diz o outro. Estou aqui sentado aqui no meu fornito, solito, fazendo a minha boia, tomando um mate e desejando a todos aí uma ótima sexta-feira, beleza? Abençoada! Mas o que te leva também a ter essa paixão aí? Eu sei que o senhor também é caminhoneiro e tal, gosta de fazer suas boias pela estrada,
Mas o que te levou a se apaixonar mais por essa culinária gaúcha? Porque na tradição gaúcha, na equipe, nós tínhamos uma equipe de laço. Aham. Mas também, além do laço, nós tínhamos que ter a equipe de alimentação. Exato. Vamos dizer: "Ó Paulo, hoje tu vai laçar, vamos dizer, num sábado. Tu vai laçar num sábado e no domingo tu é o encarregado de fazer a comida". Nós já saímos de Guaramirim, a nossa equipe, o Valdo, o Tito Dias, a gente ia para os rodeios já pré-determinado qual era a comida que ia ser feita durante esses 3 dias, 4 dias. Nós cansávamos sair de Guaramirim sexta de manhã e retornar segunda de meio-dia, para São Bento, para Rio Negrinho, lá para Bela Vista do Toldo, Curitibanos, fui muito no rodeio Curitibanos, lacei muito lá em Curitibanos, então cada um tinha assim, uma função determinada. A turma laçava, a turma bebia, a turma fazia comida e uma turma lavava a louça. E eu me interessei pela essa parte da comida, fazer um carreteiro, uma feijoada, um feijão campeiro, uma linguiça, um treveiro de linguiça, então isso era Era a boia do po parte dos pio da pionada ali, né? Da pionada que exatamente. estava na lida, no laço e tal. Exatamente. E aí tinha que ter uma boia forte, né? Tem que ter uma boia forte. Estamos aqui já preparando a boia aqui, ó, tá vendo? Ó, fogo aqui na churrasqueira, ó. Beleza? Os produtos estão tudo aqui, ó, já. Olha aí. Aqui o trem aqui, ó. Arroz, tomate, beleza? Tomate aqui, ó. Porque pra essa lida, se não tiver uma boia forte, não nem laçar não vão, né? Ficam fracos no caso, né? Porque no rodeio é uma incógnita. Você pode sair de casa no tempo bom, você chega lá com chuva, ou durante o tempo você pega uma chuva. E a turma que vai laçar, a turma que participa, está lidando com os animais, a chuva, o lombo molhado, apetece uma comida forte. Então tem que ter uma comida boa. E uma canha. É. E a culinária, dessa culinária campeira, o que tu gosta mais, hein, Paulo? O que tu prefere desse meio? Além da... Claro, tem uma costelada, tem, que nem tu falou, tem aí o carreteiro, tem o pucheiro, temos, né, a vaca atolada, enfim. Mas o que te agrada mais de fazer e comer também? Até um tempo atrás, eu era assim, eu gostava muito de fazer costela a fogo de chão. Fiz muita costela a fogo de chão, assei muita costela a fogo de chão. E além da costela, o carreteiro. Eu gosto de fazer um carreteiro, apesar de um charque bom, tempero. Um carreteiro não vai muito ingrediente. O carreteiro é o charque, uma salsa, uma cebolinha, e o arroz, Exatamente. né? Então esse era o meu prato, o meu prato que eu gosto de fazer ainda até hoje. Gosto de fazer boia, mas não sou muito fanático em outras culinária do peixe, gosto de comer, não sei fazer peixe, mas em matéria de comida campeira, me convidar eu estou à disposição. Tchê, e a tua convivência com o patrão Hélio? Me conta um pouco dessa tua convivência, porque eu sei, né, ele tem uma admiração por ti, e ele me falou isso, e do patrão Oldo, enfim, das pessoas que a gente está conversando. Ele, sem dúvida, foi um grande esteio para todos nós também, né? Sim, o patrão Hélio, para nós, para mim, é um ícone e é um espelho, porque pela sua honestidade, pelo seu caráter, e é um homem que tem vezes, até eu já vi muitos criticar pela rigidez do seu Hélio na tradição gaúcha. Então eu sou também, quando eu peco por eu ser muito rígido. Não, você não peca, porque você procura manter uma tradição. E o que tem Exata que ficar claro é o seguinte: quando a gente cobra alguma coisa, né, é porque a gente quer que a tradição se mantenha dentro do que ela prega desde o seu início. Exatamente. E o seu Hélio, um orgulho, o seu Hélio é uma pessoa que merece todos os elogios, e no tradicionalismo é uma pessoa muito correta, um tradicionalista, como diz nosso ditado, da pura cepa, é um tronco da tradição em Santa Catarina. É verdade. Patrão, esse momento que a gente está vivendo aqui é um momento ímpar para todos nós. O que o senhor gostaria de dizer para que a gente continue levando a sério essa tradição como o senhor sempre levou? E hoje, inclusive, numa prosa que eu tive com o Tiãozinho, a gente destacava o seguinte:
Quando o tio Ito rodava uma música, essa música tinha que ser dentro da tradição. Ele não rodava qualquer música, Não. ele tinha que manter aquele ritmo, aquilo que a gente prezava, na verdade. Então, assim, dentro disso, o que o senhor espera para o futuro, que as futuras gerações também venham para dar uma sequência ao seu trabalho, aquilo que a gente está fazendo? Falando no tio Ito, eu em casa eu tinha um rádio que ficava ligado permanentemente na Rádio Araguá. Então eu chegava, eu estava viajando, eu ia fazer uma coisa, chegava em casa 10 para 5, ligava o radinho, quando estávamos ligados, ligava o radinho na 10 de Araguá. Eu ligava para o teu Ito, dava 2, 3 chamadas, ele atendia, ele já sabia. Eu digo: Paulo, eu não pedia música e o tio Ito já sabia o repertório de música que eu gosto de escutar. Exato. E aí sempre dentro daquilo que a gente dizia: "Nada de machichão aqui". Não, né, pirão? Hoje, para quem é da lida, a gente sabe a falta que faz um programa gauchesco que nem o Bailanta. Não tem, infelizmente não tem, Exatamente. não tem. Tio Paulo, que satisfação de conversar com o senhor. Teríamos aí muita prosa pela frente, Com né, certeza. mas a gente agradece por tudo que o senhor já fez e continua fazendo por nossa tradição. O Grito Farroupilha, a história da tradição gaúcha, que é esse motivo de nós estarmos aqui, vai querer contar sempre com o seu apoio, com o seu incentivo, como o senhor sempre deu. Obrigado. Nosso agradecimento em nome do patrão Hélio, do patrão Oldo, Do de patrão. todos aqueles que se envolveram um dia nesta tradição e que vimos você do nosso lado, sempre firme em nos ajudar e dizer assim: "Não, gente, é por aqui, é por aqui". É que um CTG e um grupo de tradicionalistas não se faz com uma pessoa só. Nós temos o Pirã, tem o seu Oldo, o Juarez, o seu Hélio, muitos já que nos deixaram, o tio Ito. Então, para a gente chegar no ponto que a tradição chegou hoje, nós temos que agradecer a todas essas pessoas que se engajaram e vão se engajar por muitos anos para que a nossa tradição ainda continue e cresça. Nós temos que dar o exemplo para as crianças que estão começando e corrigir um pouco aqueles que estão usando a tradição de forma irregular. Esse é o meu sonho, de ver que a tradição desenvolva, não só no laço, na cultura, nas invernadas artísticas, nas declamações. O nosso grande amigo Oldo Cabreira sabe fazer com muita galhardia as danças. Então tudo isso é um complemento para fortalecer cada dia mais a tradição gaúcha. Bueno, conversamos então com Paulo Wagner, o Paulo Gaúcho, esse taura da tradição de Guaramirim. E assim concluímos mais essa história da tradição gaúcha de Guaramirim, o Grito Farroupilha.